Understand. Understand. Bom, então vamos lá, gente. Olha, é sempre um prazer imenso a gente estar juntos, estamos juntos aqui para poder entender melhor o que acontece com nossas vidas, né? O que acontece na nossa existência, no nosso progresso. Aqui a gente tem uma obra que é uma obra condensada de conhecimentos vastos, mas o Emmanuel, ele coloca de forma sintética todos esses conhecimentos que nos fazem aguçar nossas percepções, aguçar nossos pensamentos, nossas capacidades, para que a gente realmente, nesse fio inquebrantável do ecrã, possa trazer para nós informações exatamente nesse momento e em todas as eras que nós já vivemos, o perfil da criação, o perfil de todo o processo de surgimento de toda essa organização divina, né, que serve-nos para evoluir, serve-nos para aproximar de Deus. Então, nós temos aqui, são inúmeros capítulos que se somam. Esse é um dos que nós vamos começar hoje, que é a Gênese Planetária, que vai dar uma visão da criação, vai dar uma visão do surgimento da nossa galáxia, do nosso planeta, como que isso se faz. Depois a gente vai, no segundo capítulo, ver a parte que vai tocar na questão da vida, né? O surgimento da vida no planeta. Aí vem a sequência do surgimento das raças, a vinda dos capelinos, dos egípcios, dos indianos, os indo-europeus, os israelitas, chineses, e vai, os gregos, os romanos, aí vem Jesus, Império Romano, né? E vem edificação cristã, a evolução do cristianismo, e vem a igreja, vem a invasão dos bárbaros, a Idade Medieval, depois os abusos do poder religioso, cruzadas, né? Vamos dizer, cruzadas, a renascença do mundo, a época da transição, o surgimento do pensamento transitório, que aí vem com a Revolução Francesa, aí vem já o século XIX, com o Espiritismo e o Evangelho e o futuro. É assim que nós teremos um lançamento de toda a estrutura desse livro. Mas hoje nós vamos assim aguçar bem a nossa percepção, porque a gente não tem muita referência para entender muito bem as ações sublimes da espiritualidade. E nos falta muito sentido de percepção. Então, eu sempre coloco aqui que há uma necessidade, quando a gente começou a estudar a Gênese lá atrás, nós trabalhamos isso aí para tentar fomentar na cabeça de cada um esse potencial que nós temos dentro de nós, que é a condição criativa, perceptiva que todos nós temos. Então, nós vamos falar de percepção mesmo. Cada um tem uma facilidade maior ou menor de entender todo esse processo que pode ser miraculoso, fantasioso, né? Mas não, é pura realização espiritual sobre o plano material, sobre constituições planetárias e como que isso se dá
né, que muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade de entender, como que as ações espirituais, sublimes, de espíritos perfeitos, podem atuar sobre um espaço que a gente poderia imaginar vazio, sem nada, de repente aparecer estruturas planetárias, galácticas e com vida. Então, a gente fica pensando como que isso pode acontecer, que isso aí é fruto de bilhões e bilhões de anos das ações desses espíritos, como que eles processam isso na criação por bilhões de anos. Como que pode ter paciência de montar uma estrutura dessa de bilhões de anos por um espírito já iluminado? Ter que esperar, né, se a gente for assim pensar, ter que esperar todo esse ciclo se desenvolver para uma estrutura planetária aparecer. Seria angustioso. Nós não temos paciência com as coisas. A gente quer da noite para o dia, né? Fazer algo para nossas vidas. A gente não tem paciência nem de conquista de um imóvel, de qualquer bem, qualquer coisa. A gente acha que está demorando demais. Imagine para Jesus, que esteve desde o início da criação do planeta Terra, né? Que soma-se aí quantos bilhões de anos, esperar que isso se dê, né, de um processo natural, né, sem se estressar com esse chamado tempo. Então, parece para nós que foge a análise, foge a nossa percepção do entendimento de como que isso pode ser ou acontecer, né? Então, primeiramente, a gente chama atenção aí à compreensão do tempo, né, para entender certas coisas, entender como que essas ações se processam. Senão a gente fica doido mesmo, senão a gente não entende o que que acontece, atribui somente à natureza, esquece os espíritos, que Jesus seria mais um espírito sem ter a ação direta sobre isso. A gente prefere ficar colocando Jesus sempre numa posição sem ter participado, às vezes, de todo esse processo, porque seria angustioso para ele ter que seguir todo um processo de desenvolvimento planetário. Ou seja, ele não merece isso, não. Não é possível concluir toda uma obra dessa, sujeitar-se a esse chamado tempo, né? Então, é aí que eu chamo a atenção das nossas reflexões para que a gente aguce as nossas capacidades de ver isso, de perceber isso, né? Que os espíritos agem não nessa escravidão do tempo que nós imaginamos, mas eles agem como se fosse no próprio minuto, no próprio segundo que eles têm, sem esse estresse do tempo que nós temos e carregamos sempre conosco. E a gente vai tentar entender isso aí. Por isso que a gente provoca aí, sempre provocamos aí a oficina do tempo, para que a gente possa trabalhar melhor isso. Quando a gente fizer aí a oficina, a todos participarem, porque aí realmente toca dentro de nós algo diferente, algo que está fora daquele cotidiano de pensamento, do trivial que as nossas ideias caminham, ou pensam que é o tempo e como que essa história no tempo e espaço. Se eu falei e não falei, e falei, mas não falei... Você danielou muito, é? Vocês têm todo o tempo. Vocês têm todo o tempo para entender o que eu quis dizer. Ainda bem que está gravado, pode voltar, tenta entender de novo. Se não entendeu, depois a gente conversa. Mas eu entendi agora um pouquinho quando você fazia nessas oficinas, naquele gráfico lá de tempo, lá no quadro,
da nossa sala de aula, do início do estudo da Gênesis, que tempo não existe, agora eu entendi porque Jesus não tem que preocupar com o tempo. Só preocupa com o tempo e tem ansiedade quem acha que tempo existe. E ainda precisa dele como referência. Então, acho que é por aí, né? Tempo, não existe tempo. Então, se não existe tempo, não tem que ter ansiedade, não tem que ter essa agonia de pensar que está demorando. Demora? O que que demora? Não tem tempo, tempo não existe. Então, Jesus está perfeitamente tranquilo. E ele é o criador, né? Ele é o artífice do planeta. Então, o tempo divino é a eternidade, é o sempre existiu. verdade. E a Uhum. gente mora dentro dele, do sempre existiu. Nós estamos no sempre existiu. Apesar de termos início, acharmos que começamos uma trajetória, mas a gente sempre esteve em Deus. A gente sempre esteve com Deus na sua criação. Nós tivemos um lançamento de uma proposta evolutiva de consciência. O que nós estamos fazendo? Despertar de uma consciência nesse chamado laboratório do tempo. Ou seja, laboratório que nós temos que passar por experiências. Tempo é oportunidade, tempo é experiência. Então, todos nós temos que passar pelas experiências. Mas quem já passou pelas experiências não fica à prisão desses liames do tempo. Como Jesus, celestes espíritos, não ficam presos a essa ideia escravizante do tempo. E sim ver o conjunto todo da unicidade divina no tempo de Deus. E essas palavras não ainda somam para muitos, mas com a experiência, o desenvolvimento das ideias, elas se aclararão, aparecerá a clareza maior dessa informação. A gente vai fazer a leitura e nós vamos sempre estar indo e vindo nessas questões. É muito profunda a condensação que ele faz aqui dos conhecimentos. Parece são textos pequenos. Esse primeiro aqui dá para falar 3 horas. Dá para conversar 3 horas. Só a comunidade dos espíritos puros, dá para a gente conversar 3 horas. Mas a gente vai tentar aqui agora entender melhor como que essas tradições do mundo espiritual, o que são tradições, né? Por que isso acontece no mundo espiritual como tradição? Será que o mundo espiritual já não sabe efetivamente como é que são as ações dos espíritos celestes? Podem só mesmo a lançar mão às tradições que eles conhecem, porque às vezes a gente tem o conhecimento aqui na Terra pelas tradições, né? Você conhece as coisas porque viu na história, viu registrado em uma obra, em um livro, mas você não tem ainda, por excelência, aquele conhecimento vivo dentro de você. Aquilo está só como uma notação. Então, será que na espiritualidade eles também conhecem as coisas no mundo espiritual como sendo coisas que já vêm da tradição cultural, espiritual daqueles que já estão acima? Porque nós estamos no nosso lar, por exemplo, estando no nosso lar, não significa que você tem todos os conhecimentos da vida superior. Eu estou no nosso lar, estou muito bem. Não, você está muito bem, né, porque você está sendo amparado. Mas não significa que você, estando no nosso lar, você tenha todas as visões e conhecimentos. Você tem muito limitada a visão do que é
realmente a ação espiritual superior. Você não tem essa ideia. Mas a gente pode tentar entender isso, fazer aqui, agora, tentar imaginar como que como que são essas ações espirituais do mundo maior, do mundo elevado, do mundo perfeito, né, da qual Jesus pertence, da qual outros espíritos iluminados também pertencem, né? E como esses espíritos estão agindo, como que eles agem, que a gente tem uma referência só do plano espiritual, nosso lar, colônias, e acima disso, a gente não tem muita referência, porque a gente não imagina algo que não seja material acima, ou a gente tem a facilidade de imaginar as coisas sempre com a referência material, sempre na construção material. Então, eu olho o planeta, além do material, eu não tenho muita percepção, não tenho muita condição de imaginar. Então, o inimaginável que a gente pensa, ele está muito próximo sempre da realidade, sempre é real. Aquilo que a gente considera o inimaginável sempre é mais real do que aquilo que nós estamos visualizando, que é o corpo, que é a vida, que é as condições materiais. Então, olhar para o inimaginável, ou seja, da imaginação que nós podemos ter, é avançar muito mais na composição universal, é entender muito mais o universo do que propriamente observar as coisas imediatas que estão à nossa frente, como o mundo físico e material, né? Quando você olha as coisas, você só imagina com elas. Sem elas, você imagina que está no anonimato, no inimaginável. Então, vamos fazer a leitura. Se alguém quiser fazer alguma pergunta inicial ou alguma consideração, se deu para ficar louco logo no início, pode falar. Daniel, mas aquilo que a gente não conhece não existe. Aquilo que você não conhece não existe? Como que eu vou imaginar? É inimaginável, então eu não tenho como imaginar. Se eu não tenho como imaginar, para mim ele não existe. Você tem deficiência de percepção. E você atribui isso inimaginável, porque você não tem condição de ir além. Tá? Você acha que realmente não tem como perceber. Só isso. Agora, quando eu você tiver tem que condição saber... de perceber, aí vai ser uma realidade, não é isso, não? Sim, é você que define como inimaginável, e não Sim. inimaginável define para você. É você quem está colocando o limite. Uhum. Leila, A limitação é minha, né? É sua. a gente consegue imaginar Deus? Cada um tem uma condição. Você só não acha Deus porque vai pela análise material. Então, assim, a gente pode dizer que Deus é inimaginável, mas a gente sabe que ele existe, né? Você pode até atribuir pela sua deficiência. É porque eu estou respondendo a Leila, porque ela disse que o Eu estou inimaginável vendo. não existe. Então, assim, eu imaginei Deus imediatamente, né? Que a gente tem certeza dele, mas não consegue imaginar como é que ele é. Falha nossa, né? Mas esse Deus, alguém já me contou sobre ele. Nos estudos, na vivência, a gente sabe. É um poder maior, porque isso nasce com a gente. Eu estou falando de inimaginável, que o Daniel está falando aí, dos espíritos superiores, que é o primeiro capítulo do livro. A gente não tem como conceber, porque não tem percepção. Então, a gente não imagina, porque não conhece, nem referência, né, É Francisco? porque esse inimaginável é o indizível. Isso você vê na filosofia, né? O indizível, aquilo que você
sempre tem algo a descobrir, algo que não te preencheu ainda, você pode argumentar, né, que você vai ter sempre mais resposta. É igual ao infinito. O indizível seria algo que não para de fornecer códigos para você decifrar. Então, quando eu olho para as coisas, sempre tem algo a descobrir, a verificar. Mas como eu tenho dificuldade amplas da imaginação, eu não sei ainda voar na minha imaginação, por deficiência evolutiva mesmo, ainda não ter desenvolvimento, eu paro onde eu tenho, até onde eu dou conta. Depois eu não consigo mais. Quantos de nós, estudando determinadas frases espíritas, não parou, cansou, não, daqui para frente eu não consigo mais nada, não. Por falta dessa imaginação. Mas é interessante a gente fazer exercícios mentais, como nós fazemos aqui, para flexibilizar mais a mente. É o treinamento mental, é aquilo que os hindus, os chineses, os budistas desenvolveram milenarmente a sua mente, né, na concentração e meditação. Por isso que é importante estudos sobre meditação, concentração, para o desenvolvimento mental, que a gente deve respeitar bem. Então, são aqueles que se preocuparam em dar valor ao pensamento, ao desenvolvimento mental, para estar acima da matéria, para estar acima das coisas referenciais físicas, estar no mundo real, porque, na verdade, quem está mentalizando está no mundo real. Se pensam alguns que está fora do mundo objetivo e é só da imaginação, está muito enganado. Eles estão entrando no mundo real. Todos aqueles que estão vibrando mentalmente, eles estão entrando, sim, no mundo real da criação. Aqui, Daniel, aqui, né, usando o substantivo ou o adjetivo, não é melhor, dizendo que o Amaro deu para você, estou danielando também, mas eu pensei o seguinte, o que a gente fala, o que a gente diz, que nós nascemos com a centelha divina, né? E a gente não sabe muito bem o que é isso, mas a gente sabe que tem esse pontinho divino na gente. E eu agora pensando, né, e refletindo sobre a fala da Leila, eu imagino o seguinte, que essa centelha divina é exatamente a base, né, onde a gente desenvolve, onde tem todas as verdades, né, divinas, as verdades mesmo, né, vindo de Deus, né, e tudo, que a gente ainda não tem condição de imaginar por causa da nossa condição evolutiva mesmo. Nós ainda não conseguimos alcançar. Mas a partir do momento que a gente tem essa centelha com todos esses campos de verdades e que a gente vai paulatinamente, né, chegando a ela, dependendo a pressa aí, né, quer dizer, o tempo aí vai depender de cada um de nós, do nosso esforço para abrir esses leques aí que você está falando, né, da imaginação. Então, assim, a gente tem tudo isso. Então, assim, o inimaginável pode ser, a gente pode entender e acreditar nessa verdade. É isso que eu me vejo isso agora. Eu imagino que deve ser assim. É como se a gente tivesse essa base com esse leque, que a gente vai, né, chegando a essas verdades. E quando a gente está falando, né, do que veio no texto, isso aqui, de alguma forma, já está nessa base nossa, só que a gente ainda não consegue compreender, né? Então, assim, a gente precisa transcender para compreender. Nem compreender, porque na filosofia é diferente, o entendimento da compreensão é diferente, né? Então, seria mais para um entendimento, né? Um entendimento básico. Porque você tem o imaginável e tem o inimaginável. O imaginável, digamos que é aquilo que você já tem conhecimento, aquilo que você tem referência. Ou seja, é muito mais fácil eu ler o passado
mas não um passado tão distante, porque a gente vai estar falando aqui de um passado também da criação agora, que é a Gênesis planetária, que nós não temos alguém que vá contar como que foi exatamente, né, a criação da Terra. Nós vamos ter aqui um relato espiritual. E é por isso que nós temos que contar com os iluminados espíritos que nos inspiram hoje a descoberta de todo esse processo criativo. Então, nós não temos essas informações, mas nós temos registros históricos, né, onde foi possível o homem escrever. Isso é mais fácil da gente entender, e mesmo assim, para quem não gosta de estudar, é difícil de entender, porque ele prefere ficar com o imediato do dia, do tempo que ele está, com as coisas inúteis, muitas vezes, que ele faz da própria vida ser, curtindo a vida tal como ela é. Viver como a vida me leva, como o Zeca Pagodinho, né? Tipo, as coisas, eu vou entrar nela, não quero nem pensar no passado, nem no futuro. Então, quer dizer, eu ando com o meu pensamento mais facilmente para o passado, tem informações, tem livros, tem cooperações, é mais fácil. Mas ir para o futuro, que é a área do inimaginável, porque vão dizer que o futuro seria o inimaginável. É imaginável para uns, que pode ser, ele pode abrir informações maiores, porque ele vai relacionando todo o conhecimento que ele teve do presente, do passado, dessas condições relativas de vida. Então, ele faz toda uma estruturação do que seja futuro, do que seja possível da criação divina. Então, nós remontamos todo um processo de informação entre passado, presente e futuro. Todo o futuro que nós não conhecemos é por deficiência nossa, ainda por nós termos ainda só visão material, visão imediata das coisas. E aguçar isso para que você consiga ver mais adiante, dilatar sua lente, dilatar a imaginação, está dentro do poder criativo de cada um, está dentro do poder perceptivo que cada um tem. E aí é que está a diferença, cada um tem um desenvolvimento diferenciado, né? Por isso que quando eu falo aí a questão de avaliação da escola, que faz a avaliação dos alunos de um com o outro aluno, por exemplo, né? A gente tem uma avaliação não tão muito feliz, porque a escola avalia um conhecimento de alguém sobre o outro. A gente tinha que fazer na vida assim, avaliação sobre nós mesmos, igual tirar carteira. Você não tira carteira em cima do conhecimento do outro, você tira carteira em cima do conhecimento de si mesmo. Então, aqui nós temos uma avaliação natural, individual de cada um de nós. Então, você vai para frente nessas informações de acordo com as suas capacidades desenvolvidas, e não em cima da capacidade do outro desenvolvido. Você intercambia com os outros, você relaciona-se com os outros, que te ajuda a fomentar as descobertas do inimaginável, da vida, das coisas e de Deus. Isso nos ajuda muito. Mas eu não salto com a condição do outro, eu salto com a minha própria condição, com a minha própria iluminação. E assim todos os espíritos são, né? Vamos lá na leitura, gente, que aí a gente vai amarrando essas ideias melhor aqui. Sobre a Gênesis planetária, a gente vai falar sobre a comunidade dos espíritos puros. Vamos ver que comunidade é essa, né? Tem uma comunidade de espírito puro, a qual nós estamos caminhando. Será que nossa evolução é caminhar para uma comunidade dessa? A gente tenta fazer as nossas comunidades aqui na Terra, reunir grupos. Uma cidade é uma comunidade, um bairro é uma comunidade, um condomínio é uma comunidade, mas
a gente está ensaiando para chegar numa comunidade mais ampla da criação. Está muito distante de nós, mas é algo que já vem anunciando aqui para uma conquista. Então, a gente deve fazer planejamento, sim, para chegar nessa comunidade. Afinal de contas, o que é felicidade? É encontrar, né, o verdadeiro sentido da própria existência, ou seja, da sua própria consciência e o sentido de voltar para Deus. Quando a gente, de novo, aquilo que sempre a gente comentou aqui, você sai de Deus, né, passa para a involução, vai para o estágio de todos os reinos, estagiando nos reinos, você faz a parábola de volta, ou seja, você vai ao início da evolução, que é o hominal, chegando uma longa trajetória de volta para Deus. Para quem não ainda ouviu isso, não espanta, não. Depois nós vamos voltar sobre isso também. Tá? Não agride o pensamento ainda não e não assusta, porque o que nós estamos falando é exatamente uma coisa simples. Você vem de Deus, vem para a evolução e depois volta para Deus de novo. Volta novamente buscar Deus. E é o que nós estamos fazendo agora no reino nominal. Nós estamos buscando o caminho, trajetória para a luz da consciência. A luz da consciência, a caminho da luz é encontrar Deus. É aquela referência que nós não temos. Por isso que o livro é a caminho da luz. Então, vamos lá. Quem faz a leitura? De preferência, um que não ficou doido. Tá todo mundo louco. Oba! Eu não tenho o livro até hoje. O Perim ficou de comprar para mim, não comprou? Olha, me acusando. Vai aí, Amaro ou Paulo? Vai aí os dois aí, um dos dois. Ou Perim. Perim, a voz do Brasil. Oh. Não, então eu vou, que eu tô com saudade, cara. Eu tô com desejo. Vai lá, então. A comunidade dos espíritos puros. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então, tem mesmo Sim. Uma comunidade? Vocês imaginam essa comunidade, como que ela seria? Tem casa? Eu já tenho condição de vislumbrar isso aí, porque eu já assisti uma palestra sobre isso, estudos do Jorge Elahá. E não, o primeiro estudo que eu assisti foi do Haroldo Dutra, um estudo de, parece que tem 4 horas. Gente, é fantástico se a gente se disponibilizar. Ele dá, assim, claro, ele não sabe tudo, mas ele é um estudioso, então ele dá a gente consegue vislumbrar isso aí de uma forma assim, que já deixou de ser inimaginável. Eu gosto do princípio da frase. Rezam as tradições espirituais. Gostei disso. Rezam as tradições. Já pôs limite aí na espiritualidade, né? Exatamente. Significa que o que vem para ser revelado para nós aqui tem também assim, dúvidas no mundo espiritual das verdadeiras origens. Como que isso pode ocorrer? Eu acho que a ideia é essa mesmo, é para que a gente exercite, porque senão a gente fala assim, não, conforme se fosse colocando assim como uma verdade absoluta, a gente para, né? Alguém está pensando para a gente. Quando eles dizem rezam as tradições do mundo espiritual, faz com que a gente fale, opa, eu tenho que entender melhor isso, né? Então, assim, eu achei interessante.
A gente vai analisando por degrau, né? A gente está num patamar que é terra, muito grosseira a constituição física, muito material. Nós, de certa forma, estamos escravizados no mundo da gravidade, do mundo da estrutura física, né? Então, tudo que você vai fazer realmente está vinculado às condições físicas, aos limites físicos. Então, para nós, essa é a referência. Quando a gente fala em mundo espiritual, falamos já aí nosso lar, algumas notícias de colônias, entre colônias, como é que é? Porque você pode imaginar o seguinte, você tem uma colônia aqui, tem outra a 10 mil quilômetros de distância. A gente falar em distância também. Como é que seria esses espaços de interstícios, né, entre um e outra? Como que isso pode ser caracterizado, né? Então, a gente tem essa imaginação do que seja o mundo espiritual nas organizações físicas. Muitos acham que a própria estrutura planetária, ou seja, das cidades espirituais, estão corpos volitando em torno do planeta, né? Que seria essa imaginação que nós temos, que nosso lar está voando, as outras colônias estão dispersas, soltas, volitando em cima do orbe. E a gente tem essa característica, essa visão. Longe do centro gravitacional, imaginando que seja um grande elemento solto em torno do nosso planeta, que seriam as cidades espirituais. E quando eu desencarnar, eu vou para esses locais voando daqui para lá. Essa é a imaginação que muitas vezes se tem dessa estrutura, né? Mas a gente sabe que toda essa estrutura ela está vinculada aqui mesmo. O plano espiritual menor, maior, elas estão em campos vibratórios, no mesmo espaço, ou seja, numa mesma estrutura física, com materialidades diferentes. Então, não é bem vazio, como nós imaginamos, com objetos soltos, para poder habitar espíritos, né? Como a Lua está. Sim? Eu vejo esse rezo às tradições aqui com uma visão um pouco diferente. Eu acho que o Emmanuel, que já é um espírito bem mais evoluído do que nós, do que você, inclusive, que conhece Com muito certeza. mais, que conhece muito mais do que nós, Com ele se certeza. limitou a dizer simplesmente que eles que já são muito mais evoluídos do que nós, estão dentro dessas limitações também. E se eles se limitaram a dizer só isso aqui, eu acho que é muita pretensão nossa ficar, como se diz, danielando muito. Eu vejo que, realmente, ele quis dizer de uma forma bem sucinta, falou, Amaro, fica no seu canto aí, porque realmente não adianta você ficar elocubrando muito, porque eu que estou aqui não estou enxergando muito mais do que eu estou tentando passar para vocês. Então, eu vejo a coisa mais ou menos dessa aí, que às vezes a gente limitar mais ao que ele está tentando nos passar, eu acho que seria até mais produtivo. Porque senão a gente vai ficar imaginando coisas que nem ele quis passar para nós, que com certeza ele conhece muito mais do que o que ele passou aqui. Então, eu vejo a coisa mais ou menos desse... Sim. nesse Você sentido. tem a edição dessa obra, 1939. Você acha que ela tem que mudar alguma coisa daqui a 100 anos? Ou ela tem que ficar? Com certeza não, justamente por isso que ele passou as informações que vão Então, nos... daqui a 100 anos, você vai continuar com a mesma ideia. Você não vai argumentar um pouco mais. Não, da Você vai forma continuar como ele... ficando, você vai continuar ficando com a mesma informação sem dar elasticidade. Você vai conformar com o conhecimento
como Não, você Daniel, não pensa é, hoje, né? não é questão de conformar, não, é questão de ter consciência realmente das minhas limitações e Tá, o que eu estou pensando, o que eu estou falando para você, assim, essa obra, ela daqui 500 anos, ela tem que ser interpretada dessa forma como você está falando. Quer dizer, nós não não, podemos com certeza estimular a linha, nenhum Daniel, crescimento além, né? Nós não podemos fazer. eu Então, quer diria dizer, que assento, daqui, assim. Daniel, eu diria que daqui 100 anos, com certeza, já ultrapassou meus 35, eu já não vou estar mais do lado de cá. Então, eu vou enxergar aqui muito mais coisas do que eu enxergo hoje. É o que nós estamos Então, tentando fazer. mas o que Nós que não ele estamos está mais em passando? 1939. Então, mas o que que ele está passando? Ele está fazendo de forma assim bem sucinta das limitações que existem para eles e que existem para nós também. Então, eu enxergo determinada coisa. Não adianta eu querer ver além disso, porque eu vou estar correndo o risco de falar abobrinha. É só isso. Posso colocar também uma coisa assim? Você está amarando muito, Amaro. Realmente, com o pé no chão. Amarelando. Mas eu tive essa impressão também, quando eu li assim, que eu saí, voltei, e aí eu achei que vocês já estavam lendo, li esse primeiro parágrafozinho. E quando eu li também essa primeira frase que a Francisca falou, rezam as tradições do mundo espiritual, me deu essa impressão também. E a gente estava naquela conversa anterior que a Leila levantou de que a gente consegue ou não entender, imaginar, né? Então, eu acho que nessa tentativa que o Daniel fala da gente ler hoje, ler daqui 500 anos, é na tentativa de entender, de imaginar. Mas eu concordo com o Amaro. Eu acho que a nossa condição é tão inferior ainda que a gente vai ficar no mundo da imaginação. Para saber exatamente como que é, eu acho que pode ter todo um desenho aí que a gente vai formando, vai tentando representar, né? Porque o pensamento é uma tentativa de representação do que é a coisa em si, a verdade em si. Nesse sentido, esse mundo espiritual, a verdade desse mundo espiritual, dessa comunidade espiritual, eu creio também que está muito distante da gente conseguir compreender em sua plenitude. Então, assim, a gente tenta aproximar, imaginar, e eu acho que isso com o nosso desenvolvimento a gente vai tentando vai conseguindo cada vez mais. Se a gente vê nessa encarnação, se eu penso como eu pensava 15 anos atrás e como eu penso hoje, eu já tenho uma condição de compreensão muito maior. Por quê? Pelas vivências. A gente vai vivendo, vai entendendo mais como funciona o magnetismo, que a gente é energia, que a gente está aqui, à noite a gente pode estar em algum outro lugar. Umas coisas que às vezes é muito difícil da gente compreender, se a gente não vai passando pela experiência, pela reflexão. Mas essa frase me chamou muito a atenção. Rezam as tradições do mundo espiritual, que existe uma comunidade de espíritos puros. Algo ainda muito inalcançável ainda para a gente e para o mundo espiritual que a gente conhece. Eu também tive essa impressão, sabe, Daniel, que a gente consegue fazer uma imagem, uma representação, mas que a verdade em si desse mundo ainda está muito longe da nossa condição de compreensão. Flávia, eu vejo o seguinte, igual, por exemplo, enquanto o Emmanuel está tentando dizer aqui a respeito da criação, não só do planeta, não só da Terra, quando nós comentamos alguma coisa, igual, por exemplo, o Daniel comentou aí, está falando de nosso lar, ou seja, nosso lar é um botequinho em relação, é uma vilazinha em relação ao planeta. Ou seja, então eu acho que se eu me limitar a falar a respeito de nosso lar, por quê? Porque eu já li, eu fico me imaginando o seguinte, até 2012, que eu era católico, eu não tinha nem noção do que era o mundo espiritual. Para mim, existia o céu, o inferno e o purgatório, que eu podia comprar os meus lotes lá e tal, que eu podia, ou seja, a minha visão estava limitada a esse mundinho. Então, depois que eu li André Luiz, que eu li Kardec, que eu li várias obras, ou seja, hoje a minha visão está muito maior, mas ainda se limita a esse mundinho pequenininho nosso aqui. Então, o que eu estou querendo dizer é que o Emmanuel não está falando de nosso lar, não está falando das colônias que nos circundam. Ele está falando de um mundo muito maior, que essa comunidade realmente está muito acima da gente,
e que, mesmo assim, são muito limitados. Então, é isso que eu acho, que se a gente se ater a discutir os nossos probleminhas aqui, que são bem menores do que os deles, eu acho que a gente fica mais com os pés no chão. Só isso. Até Pois é, agora. posso falar só uma coisa? Porque Só um minutinho, Leila. se é para a gente se ater, eu acho que a gente não precisa do estudo aqui. Eu também concordo com você, Leila. É limitar. A gente está aqui para exercitar, para fazer esse exercício mental. Eu já fiz há muitos anos atrás, num grupo, o estudo desta obra, e eu vou te falar que estou agora enxergando de forma diferente, mas eu estou com as mesmas dúvidas decorrentes dos meus limites, mas eu quero ampliar esse campo. E eu acho que o objetivo do estudo, de várias pessoas pensando, cada um dando uma opinião, é que ajuda a gente a ampliar esses conhecimentos. Porque para ler o livro eu fico aqui em casa, abro o livro e leio. E tem mais um detalhe, eu queria só acrescentar, Perinha, porque eu ia fazer a fala da Leila. Esse livro, a gente tem que transcender muito ele, porque se a gente ficar na letra, a gente não vai compreender. Eu acho que tem uma outra coisa que eu acho que é muito importante que a gente entenda, é que mesmo nós estamos encarnados aqui, todo mundo junto nesse planeta, nós estamos em momentos de compreensões diferentes. Nós temos um momento de evolução de intelectuais diferentes. Nós temos pessoas que recebem informações e outras não recebem. Então, assim, eu acho que a gente realmente concorda com o Amar, a gente não pode ficar fazendo conjecturas fora de uma realidade, mas a gente está, pelo que eu entendi do que o Daniel fala, né? Assim, a gente brinca na questão do Danielando, mas ele não está saindo das informações que a gente tem da base da doutrina, da base do estudo do Allan Kardec. E a gente sabe que mesmo as obras básicas do Kardec, muitas coisas não foram escritas nem ditas pelo Allan Kardec, porque ele sabia que não porque ele tinha as informações já todas prontas e estava ali, ele podia transcender, mas ele sabia que não estava pronto para colocar aquilo. Então, assim, eu acho que a gente também tem que pensar, e essa obra realmente, apesar de que é pouca, ela é muito profunda, e se a gente não fizer essas reflexões, além da letra, né, como Paulo de Tarso nos informou, a letra mata e o espírito vivifica, a gente jamais pode perder isso, né? É trazer, quando a gente se reúne num grupo desse, que nós estamos respaldados pela espiritualidade amiga, nós temos informações que às vezes transcendem a letra, e se essa informação chega dentro de uma perspectiva de equilíbrio, eu acho que ela tem que ser dita assim. E claro que outras pessoas que não compreendem isso têm que também falar para que a gente também se coloque para ver se a gente está saindo de uma realidade espiritual. Mas eu entendo que é importante a gente estar transcendendo a letra, assim, porque eu já li esse livro, entendi praticamente nada, a não ser da história, né? O que eu já tinha lido da história, né? A história da evolução do mundo, aquilo que eu já tinha lido na faculdade, né? E etc. Então, hoje, a gente lendo ela novamente, a gente transcende daqui a 20, 30 anos, nós vamos ler novamente, a gente vai transcender mais ainda. Eu acho que isso faz parte da nossa evolução, né? E nós estamos aqui respaldados e nós estamos aqui amparados pela uma espiritualidade que está nos ajudando a fazer essas reflexões, entendeu? Assim, eu compreendo assim, por isso que eu estou aqui. Pode falar, velho. É rapidinho, Daniel. Eu tô achando que nós estamos querendo fazer um bolo confeitado com pouquíssimos ingredientes. Quer dizer, nós lemos aqui 6 linhazinhas e não lemos ainda o que dá sentido a essa primeira comunidade dos espíritos puros aqui. Eu acho que nós poderíamos fomentar mais o Daniel com conteúdo aqui para ele poder dissecar melhor isso daqui. Acho que nós estamos improdutivos. Desculpa. Gente, isso foi uma amostra do que a gente vai viver nesse estudo. A gente vai tentar imaginar, vai tentar compreender, porque é muito sucinto, como o Daniel falou no começo, é um livro muito sucinto. Cada capítulo fala de
nossa, de uma imensidão de história, uma imensidão de dados, e a gente vai tentar compreender isso, assim, né, nessas poucas palavras aqui. Então, a gente vai ficar um pouco angustiado. Eu penso que é um livro que a gente fica angustiado, querendo saber mais e sem muitas condições de alcançar a plenitude do que esse livro tenta representar. Então, assim, eu acho que essa é uma pequena amostra de como a gente vai viver esse estudo aqui, sabe? Eu acho que essa angústia vai continuar com a gente nesse caminho. A gente não pode sentar em ouro. Daniel, deixa eu só fazer um comentário a respeito do que o Peri falou. Eu acho que ele foi preciso. Ele acertou. Eu acho que você, Peri, foi de uma felicidade tão grande nessa colocação. É justamente isso que eu vejo, que a gente, em cima de pouca informação, como diz, a gente fica danielando muito. É nesse sentido que eu falo. Acho que eu faço minhas as suas palavras. Obrigado. Na verdade, eu não tenho essa intenção de danielar, não. Minha intenção aqui é exatamente fomentar a imaginação, a mente. Quando nós temos uma mente mais elástica, mais à vontade, nós entendemos melhor o que vem pela frente também. Se você não fizer isso pausado, você não vai conseguir. Então, o que vem pela frente não é só na próxima leitura, mas nos próximos capítulos e todo o livro, são condensações de informações que valem ouro. Então, eu não pretendo sentar em cima do ouro para ficar escondendo a sua luminosidade. Nós temos que pegar, ampliar esses valores, fazer realmente chegar ao campo do raciocínio de cada um e explorar a condição que cada um tem. Ninguém aqui vai estar pensando igualzinho. Isso não vai acontecer. Cada um vai ter sua visão, a sua imaginação. Ele que vai definir se vai parar ali naquelas ideias, se vai prosseguir ou não. A cabeça internamente que vai definir isso. Assim, eu não tenho condição de chegar mais além, mas eu não posso deixar nesse momento de trazer uma obra que, senão é o que a Leila falou, a gente iria estudar em casa, faz a leitura, estou conformado com essa informação e pronto. Eu fico só com o meu pensamento ali, do jeito que eu vejo e pronto. O que a gente está tentando aqui é trazer algumas contribuições curiosas para que fomente cada um nos seus pensamentos, nos seus ideais. E não tem jeito de a gente tentar extrapolar, porque senão eu corro o risco de sentar 100 anos em cima de uma obra e pensar do mesmo jeito. Não pode pensar além do que eu estou vendo na escrita. Eu não posso imaginar nada mais. Então, e outra, nós não podemos mudar esse livro. Esse livro vai ser para 500 anos, 600 anos, 1000 anos. É intocável. E daqui 1000 anos, como é que eu vou estar? Pensando da mesma forma? Sabe? Sem dar uma esticada nas palavras, nas entrelinhas. Então, é exatamente o que nós queremos fazer. Tirar das letras as entrelinhas. É isso que nós estamos tentando fazer aqui. E nós não estamos fugindo das colocações de Emmanuel. Se ele tocou no assunto que realmente tem tradições, é porque existem tradições. Se há tradições, é porque há limites. Há limites e que podem ser todo limite desvendado, que você pode imaginar. À medida que você vai também tendo uma visão, você pode decifrar isso melhor, pode falar mais amplamente. Mas, por enquanto, ele colocou sintético. São tradições. O que você entende por tradições? Né? Então, é por isso que nós tentamos sair das palavras simplesmente grafadas. Então, vamos ler essa... Daniel, mas eu posso dar uma sugestão, então? Pode, claro. Posso? Pode.
Vamos analisar esse hoje. São 10 horas. Quanto tempo que o Daniel falou? Só para a gente pensar. Porque eu acho que, como a gente está num grupo de estudo, está certo que você, o coordenador, você conhece mais do que todos nós que estamos aqui, mas eu acho que... Não existe essa pretensão, amigo. Não, isso é a minha opinião. É a minha Mas não opinião. existe, não. Não, É Mais aí estudioso, eu concordo com a Mara. Estudou mais, aprofundou mais, até com a cabeça branca, de tanto estudar. mais velho, Mas, mais velho. não, eu sou mais velho do que o seu. Não, mais velho. Então tá, tudo bem. Mas aí que tá. Porque quem falou hoje? Daniel deve ter falado uns 50 minutos, o Amaro atrapalhou um pouco, a Francisca trabalhou um pouco e o Peri e a Leila. Ou seja, eu acho que se a gente, durante o estudo, a gente distribuísse um pouco mais, ou seja, que, sendo direto, que você falasse um pouco menos, seja mais sucinto, mais objetivo, talvez favorecesse um pouco. É a minha opinião e a crítica que eu faço. Obrigado. Bom, se são sugestões, eu acho que a gente podia tentar fazer, se o Daniel permitir e concordar, de ler um pouco mais, como o Perim falou, porque talvez a gente vai conseguir elucidar muita coisa desse primeiro parágrafo nos próximos, e aí depois a gente faz um apanhado. Não é ler uma página inteira, é só para fechar a ideia. Leila, eu gostei disso, assim, porque eu tinha pensado nisso. Os parágrafos são muito pequenininhos. Se a gente pudesse começar a fazer uma leitura inteira, sem parágrafo em cada item, né? Se o item for menor, e depois a gente volta relendo, estudando, porque aí a gente já tem, eu acho que a gente já tem mais ingredientes. Tem uma ideia mais ampliada do que para todo mundo poder dizer. compreender um pouco mais, sabe? Flavinha, assim, meu comentário, Flavinha, foi nesse sentido. Sim. Nesse sentido. Eu não estou reclamando de nada. Eu só estou... Para minha compreensão... Não tem ninguém reclamando, não, Peri. Nós estamos só dando sugestões. É por isso que nós temos mentes brilhantes aqui, né? É porque para minha compreensão, e eu penso que somos semelhantes, para nossa compreensão, se a gente tiver um pouquinho mais de ingredientes, a gente consegue trazer um produto melhor. Até acompanhar melhor o que o Daniel está trazendo depois do estudo. Vamos trazer experiência, não por custa, favor, né? E, por favor, brincar com o termo Danielar é uma coisa, agora levar a sério é uma covardia. Nós não podemos fazer isso com o Daniel, não. O Daniel é uma qualidade, Danielar. Para mim, para mim é uma qualidade. É o que a gente deve seguir o exemplo, né? De raciocinar. O Daniel é o cara que a espiritualidade pôs junto com a gente para poder fazer de nós pessoas como chegar no nível que ele chegou, gente. Eu não estou no nível... Não fica com essa humildadezinha sua, não. Eu concordo, viu, Peri? Não, veja bem, o único conceito que eu tenho aqui é de tentar passar aquilo como a gente vê. Só isso, não é nada de nos colocar... Isso para nós é um produto. Eu sei que você não tem essa pretensão, mas a gente consegue que você nos passe muita coisa. É isso que eu estou dizendo, tá? Continue assim. Agora, deixa eu só fazer uma defesa aí, quanto o Amaro colocou. Nós fizemos, sim, um relato mais amplo. Por quê? Em respeito às pessoas que estão começando aqui, para conhecer e a tentar amarrar mais as questões, que elas vão ter mais oportunidade de voltar, ouvir, rever. Nós temos que ter essa visão, porque, inicialmente, entrar numa obra dessa, sem dar uma referência, é entrar no escuro do vazio das mentes que nós temos. Nós não temos essa pretensão, nós queremos que todos andem iguais, que a gente realmente faça com que as pessoas que estão começando se integrem mais rapidamente, foi essa a nossa intenção. A gente sempre deu, Amaro, a oportunidade de todo mundo falar. Quando é preciso que eu fale mais, realmente eu falo mais, porque foi a proposta nossa de estudo desde o início,
de fomentar isso, senão eu não teria nem participado desses estudos. Eu não teria nem proposto a fazer isso. Enquanto a gente começou lá atrás, falando sobre coisas que muitas vezes não se tinha conhecimento, conhecimento semiótico, conhecimento de tempo e espaço. Quando é que você teria ouvido isso? Então, se não por mim. Eu não estou me valorizando, mas é por causa da minha especialidade de trabalho que tenho que passar e sinto a obrigação de passar isso. Porque quando a gente percebe, se você não passar, você fica somente para você. Então, quando nós descobrimos, a gente teve a oportunidade, alguém me passou, eu estou passando mais rápido, tentando passar isso. Isso não é coisa minha, não é conhecimento meu, simplesmente estou replicando. Então, quando é que você iria ter essa oportunidade de estar ouvindo sobre isso? Então, são coisas que, aí vem as brincadeiras da Danielando, que trouxe, seja Danielando, ou seja qualquer forma, foi colocado, né? A mentalização sobre o tempo, quando é que o mundo está preocupado com isso? Então, eu estou preocupado, eu passo. Foi por essa proposta que nós iniciamos esses estudos, senão não faria sentido nem eu estar fazendo ou estar participando simplesmente de um estudo que alguém vai lá, lê e não falar a respeito dessas coisas. Então, nós trouxemos, sim, essas reflexões e eu, assim, me responsabilizo por elas, sim, de ter tomado tempo mais de vocês, de ter falado, de ter aguçado isso, mas eu acho que foi realmente importante para um, para outro, ter somado isso. E, às vezes, vocês estão tendo agora uma certa elasticidade dessas ideias exatamente em cima dessas percepções que cada um conquista, que cada um se desenvolve dentro de si, né? É somente um desabafo que eu estou falando aqui no grupo, né? Nós não estamos falando isso publicamente, não falaria nunca publicamente, mas eu acho que nós estamos no grupo exatamente, já que tiveram a condição de poder, às vezes, falar sobre essas questões aí, que eu acho importante, sim, todo mundo participar, Mário. Todo mundo tem que falar. Eu gostaria de estar falando aqui 5 minutos apenas. Mas, por enquanto, no começo, eu acho que eu tenho que dar um empurrão, né? Eu achei a responsabilidade de fazer isso, de tentar amarrar toda essa estrutura mental que o texto impõe, né? E o nosso tempo já foi. Não adianta que agora é 10h08. Daniel, deixa eu te perguntar uma coisa. Não sei, a gente pode perguntar a todos do grupo se não teria como a gente ir no espaço físico do Centro Espírito União e Amor e fazer a oficina, a semiótica, porque Sim, eu mas nós acho... vamos fazer isso. Nós vai? estamos programando. Nós vamos fazer isso. Então E tá. tentando ver uma forma de projeção. Mas se acharem que isso não tem importância, gente, eu não tenho problema com isso. A gente não precisa fazer. Tá? Eu acho que isso aí seria sair um pouquinho mais além, e se isso não for importante para cada um, ou ser transmitido, ou fazer, para mim não tem problema. Né? Eu quero esse conhecimento. Eu Para acho mim, que eu para acho compreensão do estudo, eu acho que é bem aconselhável, né? Assim, Só uma coisa, para a gente terminar importante. rapidinho aqui, eu acho que os parágrafos desse livro são pequenos exatamente porque eles são muito profundos. Não tem como fazer um parágrafo grande. E a questão de fazer o comentário de cada parágrafo eu acho importantíssimo, porque quando você vai para o outro parágrafo, você já tem um acúmulo tão grande de informação que você pode se perder. Eu compreendi assim, quando eu estava lendo, e agora, desde a introdução, que eu percebo desse jeito. Eu acho que cada parágrafo vale a pena a gente falar sobre ele. O próximo vai ficando mais fácil para a gente compreender, entendeu? Gente, eu de coração, há várias características de apresentador de estudo, há várias pessoas que gostam de apresentar. A minha condição de apresentação de estudos é fazer a fomentação. A minha é essa. Entrando numa posição diferenciada, eu não me adequo muito. Então, às vezes,
é o caso da gente repensar. Não, não é por aqui, vamos montar um estudo diferente. Eu não preciso, eu nem tenho intenção de ser protagonista, de forma alguma. Então, a minha intenção única aqui é exatamente promover a discussão acima daquilo que a gente está entendendo, acima do que você possa conformar com o texto. É assim que a gente faz. E, mediante as condições que a gente tem em mente de fazer, tentar levar para vocês. Mas, assim, isso tem que estar no desejo de todo mundo. Senão, não vale a pena. Não vale a pena a gente insistir em algo inusitado, em algo acima daquilo que, às vezes, eu quero, desejo para mim. Entendeu? Senão, eu não sou o candidato. Hein, Daniel? Então, quem não quiser, tem a opção de não participar, simples assim. Sim, claro, claro. Sem nenhum problema. Então, tranquilo, tranquilo. Pessoal, bom dia, eu tenho que sair. Eu pretendo continuar. Um bom fim de semana e fiquem com Deus. Eu volto a afirmar, esse estudo é muito amplo mesmo, vai dar essa angústia, né, gente? Mas a gente não pode dizer que o Daniel não avisou. Ele falou, esse estudo vai dar um trabalho, esse parágrafo não é danado, né, gente? Mas isso que é bom, né, gente? Gente, me perdoe a franqueza, muito obrigado a vocês, obrigado mais uma vez pelo carinho. Até domingo, ó. Obrigado, Paulo, obrigado, Flávia, obrigado, Valquíria. Valquíria não estranha, não. Os 9 Peri, obrigado, Osana, obrigado, Leila, Fran, obrigado, Jaque. Jaque, não fique estranhando, por favor. Laércio, obrigado a todos. Fernanda também, não fique estranhando, por favor. Deus abençoe a todos. E até a semana que vem, se Deus quiser. Deus quiser. Boa semana para todo mundo, gente. A personalidade do Daniel é fazer a pergunta e você procurar a resposta em si mesmo. É isso aí. Então, fechou, Zana. Nossa, fechou, fechou. Zana. Por isso que eu estou aqui. Acordo Isso cedinho aí. domingo para estar aqui. Beijo, tchau.